Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo abordarei o capítulo número 5, que se chama O Conhecimento de Sowell. Deste livro aqui, Thomas Sowell, A Biografia. Ele vai começar o capítulo falando sobre um livro, uma autobiografia de Thomas Sowell, de 2007, chamado A Odyssey. Eu já falei sobre ela em vídeos anteriores desta mesma obra, Nesse capítulo ele começa dizendo o seguinte nessa autobiografia: eu cresci sem medo dos brancos. E ele fala o quanto isso foi benéfico para ele, quanto esse tipo de pensamento ajudou Thomas Sowell não só na sua infância, mas ao longo de toda a sua vida. Ele também aborda sobre como foi difícil ter saído do sul dos Estados Unidos, predominantemente negro, para morar em Nova York. E como esse tipo de pensamento em não ter medo de brancos, foi fator chave para seu desenvolvimento. Ele também fala sobre Malcolm X, onde ele diz que Malcolm X era uma pessoa que causava bastante, as pessoas, ele impressionava as pessoas justamente porque ele também não tinha medo de brancos. O livro adianta um pouquinho para uma história que conta que Thomas Sowell ele foi matriculado no 6º ano de uma escola para pessoas com QI avançado, com QI diferenciado das outras pessoas, de outros alunos de sua idade, onde ele diz que na primeira prova de matemática, o professor relata que apenas um aluno tirou nota 10. E no que o professor fica procurando o nome desse aluno entre todos aqueles outros, Thomas Sowell sarcasticamente no fundo da sala dá um grito e diz: Thomas Sowell, no que o professor responde: isso, exatamente, esse é o nome do aluno, Thomas Sowell. O que Thomas Sowell diz que naquele momento foi muito importante foi que ficou dado um recado ali que nenhum branco poderia se achar maior do que nenhum outro negro. Ele diz ainda que isso tudo o encorajou, essa falta de medo, essa resposta em tirar uma nota 10, o encorajou a falar sobre qualquer outro tema, de qualquer outro assunto, em qualquer época, em toda a sua vida. Isso foi um pontapé inicial para Thomas Sowell. Já na sua infância, em meados da década de 70, Thomas Sowell começou a sua transição da sua vida acadêmica para a sua vida intelectual pública. Isso se deu graças a um livro chamado Knowledge and Decisions, em português, Conhecimento e Decisões. Esse livro foi o seu pontapé inicial para a sua saída de vez da faculdade, da sua docência, vamos dizer assim. Foi um livro que foi muito bem aceito pela crítica e teve como seu início, a sua origem, ainda na escola de Chicago, onde Thomas Sowell foi indicado a ler um artigo de Friedrich Hayek, de 1945, publicado numa revista de economia de grande circulação nos Estados Unidos. De início, Thomas Sowell não entendeu por que teria de ler aquele artigo. Logo depois ele foi entendendo lá, anos depois ele entendeu o que significava aquele artigo e por que ele deveria ler. O seu principal insight sobre o artigo de Friedrich Hayek, de 1945, foi que ele percebeu que o conhecimento, seu principal ensinamento aqui, o conhecimento ele está disperso pela sociedade e não nas mãos de um decisor, não nas mãos de uma única pessoa. E daí vem o Decisions, de decisões, que é título do livro. E esse livro é uma clara crítica ao planejamento central, quer dizer, o planejamento governamental, no que ele diz que o governo não tem como ter decisão em cima de várias pessoas. Por quê? Porque o conhecimento ele está na sociedade. Inclusive, em vários podcasts, como por exemplo o podcast dos economistas, um podcast muito conhecido, ele diz isso, o Bruno Perini, que ele é quem conduz esse podcast, ele fala repetidas vezes, vários vídeos eu já vi, onde ele repete: o conhecimento está disperso pela sociedade, ou seja, eu tenho um conhecimento, você que está vendo o meu vídeo tem um conhecimento e através da nossa amizade, a gente interagindo junto, o nosso conhecimento se juntam e com certeza fazem um conhecimento muito maior e muito mais abrangente do que o planejamento central do governo, onde uma pessoa toma decisões por várias outras. No seu artigo, Hayek expande as ideias do seu antecessor, do seu mestre, que seria Ludwig von Mises, e de outros antecessores, como Adam Smith, por exemplo.
Já no livro de Thomas Sowell, ele expande as ideias do seu mestre, que é Friedrich Hayek. Ele ainda diz que Conhecimento e Decisões inicialmente teria 200 páginas. Porém, com todos os exemplos que Thomas Sowell foi adicionando ao livro, ele acabou parando em mais do que o dobro disso. Ele tentou fazer com que a ideia central, que na verdade é a ideia do seu mentor, que é o Friedrich Hayek, ele tivesse mais acesso, fosse um livro mais acessível, um livro menos técnico. E por causa de tantas metáforas que ele foi utilizando, e essas metáforas eram os exemplos, ele acabou ficando um livro mais grosso, um livro maior. Na primeira metade do livro ele vai falar sobre a natureza do conhecimento em si. Já na segunda metade do livro ele vai falar mais sobre tendências contemporâneas. E é nessas tendências contemporâneas onde ele vai abordar muito sobre os intelectuais. Do ponto de vista de Sowell, a discórdia entre a opinião pública e as preferências políticas dos intelectuais tem piorado constantemente. Além disso, uma intelectualidade que antes via o cidadão comum em uma democracia liberal como aliado, agora considera a opinião pública e os processos democráticos como obstáculo a serem superados. O receio era que a crescente influência da classe intelectual na tomada de decisões políticas levasse inevitavelmente a menos liberdade na sociedade em geral. As características da visão intelectual são surpreendentemente semelhantes às características de ideologias totalitárias. Os interesses das grandes massas, cujas preferências reais são ignoradas em favor das preferências predominantemente dos intelectuais. Devo dizer ainda que Conhecimento e Decisões foi o sexto livro de Thomas Sowell, foi o primeiro que foi resenhado pelo New York Times. Depois dele, Thomas Sowell foi considerado como o cientista social negro mais ilustre dos Estados Unidos, além de que esse livro foi muito bem recebido por acadêmicos de economia. Foi ainda comparado à Riqueza das Nações, de Adam Smith, e ainda foi dito que deveria ser leitura obrigatória para filósofos, cientistas sociais, além de políticos em geral. Quem ainda elogiou o livro foi Milton Friedman e Friedrich Hayek. Friedrich Hayek escreveu inúmeras coisas a respeito do livro, onde eu não vou trazer aqui para não ficar tão extenso esse livro. Porém, o que Friedrich Hayek, o que Milton Friedman falou sobre o livro foi de relevância fundamental para Thomas Sowell naquele momento. Por quê? Porque Milton Friedman estava, desde 1978, ou seja, desde a sua aposentadoria, no Hoover Institute dos Estados Unidos, onde ele, depois da leitura desse livro, do Conhecimento e Decisões, indicou Thomas Sowell a fazer parte também do Hoover Institute. O que seria o Hoover Institute? Seria um instituto onde, a princípio, quando ele foi criado em 1919, seu principal objetivo era criar um acervo, era criar um arquivo sobre a Primeira Guerra Mundial e também sobre a Revolução Russa. Já na década de 70, ele já tinha um outro escopo, ou seja, ele já tinha outros objetivos, outros alvos. E Thomas Sowell entrou no Hoover Institute. Para ele foi muito mais cômodo sair da vida docente e entrar de vez na vida de pesquisa, na vida de um cientista, na vida de quem realmente fez um doutorado, que era a pesquisa, onde ele ficou mais à vontade, além de ter mais tempo para estudos e escritas. Ele escrevia bastante, tanto que de 1981 a 1985 ele escreve 5 obras. Após o discurso de ódio que fez um carro que passou aqui na rua enquanto eu gravava esse vídeo, eu vou retomar falando sobre Ethnic America, escrito em 1981, e que foi também muito bem recebido, porque falava sobre racismo e etnia, Então, assim, era um prato cheio para a mídia, Esse livro foi um livro que deu muita visibilidade a Thomas Sowell, justamente por causa do seu título e por causa do tema abordado. Racismo e etnia, ou seja, é tudo que a mídia quer. Então esse livro deu, além de muita visibilidade, colocou Thomas Sowell como um grande debatedor. Por quê? Porque através desse livro ele foi chamado para inúmeros programas de TV, onde nesses programas de TV geralmente sempre tinham muitos jornalistas antagônicos ao seu ponto de vista, que faziam perguntas muito capciosas e muito intrigantes, perguntas que faziam com que Thomas Sowell ficassem saia justa perante o público, perante os telespectadores. No que Thomas Sowell se saía muito bem.
como por exemplo num programa onde ele participa, onde muitos debatedores, né, em volta dele, muitos jornalistas, fazem muitas perguntas onde deixam Thomas Sowell muito constrangido, porém Thomas Sowell se sai muito bem de todas essas perguntas, no que deixa muito claro que os debatedores não estavam prontos para um debate frente a frente com Thomas Sowell. Inclusive, foi perguntado em seguida aos telespectadores o que eles acharam do programa, no que eles respondem que 60% estavam muito felizes, muito contentes com os pontos de vista abordados por Thomas Sowell. 20% dos telespectadores disseram que não gostaram dos pontos de vista abordados por Thomas Sowell, principalmente no que diz respeito aos direitos civis negros. E 20% acreditam que os jornalistas foram derrotados intelectualmente por Thomas Sowell. Em 1981 ele participa de um outro programa com outro debate, né, de um outro debate com uma debatedora, uma feminista, né, uma advogada feminista muito proeminente naquele momento, que fala muito bem, que tinha uma retórica muito boa, e eles vão falar muito a respeito de salários de homens e salários de mulheres. Eu não vou abordar esse tema, o livro fala muito bem sobre isso, inclusive ele traz um trecho interessantíssimo, que se eu falar sobre ele aqui eu vou levar tanta pedrada que eu acho que eu não consigo mais fazer um próximo vídeo. Eu acho que nunca mais vão me banir do YouTube. Então eu prefiro não falar sobre este tema, que foi muito bom, inclusive. E com isso eu vou fechar esse vídeo, eu vou terminar por aqui, vou esperar vocês no capítulo número 6. Esse capítulo número 5 era muito mais longo do que o que eu falei aqui, ele tem muito mais outras coisas, mas eu vou terminar por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, badala o sino para você receber notificações sempre que eu levantar um novo vídeo ao ar. Vou esperar todos vocês no capítulo número 6. Muito obrigado.